É interessante pensar que em 2020 a gente finaliza uma pesquisa multiatoral, multi-instituição, e isso culmina em 6 espécies novas da Amazônia. Eu não conhecia essas espécies em campo, não todas elas, pelo menos. Eu fui reunindo dados, que isso remonta à minha graduação, em 2006, quando eu comecei a ter acesso no campo às adenômeras, que são essas ranzinhas pequenas florestais ou de área aberta terrestres. Em 2018, a gente fez uma expedição para a Amazônia Oriental, ali na região de Marabá, junto com um dos autores, o Pedro Peloso. Ali eu percebi que aquele grupinho de adenômeras era muito subestimado em termos de biodiversidade e informações básicas, de maneira geral. A gente sabe muito pouco sobre elas, sobre os riscos de extinção, sobre o tamanho das populações, a distribuição delas. E aí fomos reunindo informação de fotografia em campo, então a coloração em vida dos bichos, distribuição, a vocalização das espécies. Então, fazendo aqui um adendo, é interessante porque as adenômeras muitas vezes são super conservadas morfologicamente, elas se parecem muito e mesmo eu, como especialista, não consigo muitas vezes identificá-las sem ter acesso, por exemplo, a sequências de DNA ou vocalizações. Nomear a espécie pode ser uma responsabilidade meio grande. E uma delas é a caiapó, que veio da Amazônia Oriental, da região de Marabá também. A caiapó tem muito a ver com a sobreposição da ocorrência das comunidades caiapó, que no momento presente ou no passado, elas ocorriam em toda a porção ali da Amazônia Oriental. As outras espécies que vieram do Tapajós, a gente resolveu dar nomes que fizessem algum sentido para a morfologia da espécie ou para a região de ocorrência. Então, a gente tem a aurantiaca, que significa em grego alaranjado, suas pernas e braços muito alaranjados, brilhantes, é uma coisa atípica para o grupo. Uma das espécies do Tapajós, a inopinata, significa inesperado, porque esse material foi um único exemplar, foi com base nele que a gente descreveu essa espécie, a espécie mais rara do nosso estudo e totalmente inesperada a descoberta dessa espécie no Médio Tapajós. E a terceira é a tapajônica, que é uma espécie amplamente distribuída pela margem esquerda do rio Tapajós. Uma das outras espécies, a Adenomera micorum, e foi uma homenagem ao pessoal que coletou esse material na região de Santarém nos idos de 2003, 2004. Então, era um grupo de pesquisadores e amigos, e a homenagem foi a esse grupo de pesquisadores. E a última espécie, a Adenomera gridipapi, esse é o sobrenome um dos meus supervisores de pós-doutorado, o Marcos. O Marcos, ele é brasileiro, e esse sobrenome é húngaro, ele é húngaro, e é uma homenagem aos treinamentos que eu recebi no laboratório dele na Califórnia. Enquanto eu estava lá, eu fiquei um ano lá, durante o meu pós-doutorado, e toda essa parte de acústica, de vocalizações, muito disso, graças a ele, eu consegui implementar análises bem mais refinadas para o entendimento da biodiversidade desses bichos. Esse padrão de distribuição nos chamou atenção, porque as espécies elas respeitam os interflúvios que estão ao sul do rio Amazonas. E logo eu pensei, poxa, os interflúvios da Amazônia, então, explicam a diversificação dessas espécies. Elas diversificaram porque os rios separaram essas espécies entre si, né? E usando as informações que a gente tinha de distribuição espacial e a parte molecular, que são as sequências de DNA que a gente gerou para essas espécies, a gente descobriu que a diversificação dessas espécies na Amazônia ela é mais recente que o próprio sistema hidrológico da bacia do Amazonas, né? Então, uma aproximação grosseira aí de 10 milhões de anos atrás, a bacia, as drenagens principais que a gente conhece hoje do rio Amazonas estavam formadas, ou mais ou menos formadas, mas essas espécies, elas diversificaram, elas apareceram mais recentemente do que a própria bacia do Amazonas. E mesmo assim é interessante pensar que os rios são enormes, são mares para essas espécies, são espécies de 2 centímetros e os maiores rios amazônicos, às vezes você não enxerga a outra margem. Então hoje, mesmo que eles não atuaram na origem dessas espécies, digamos assim, hoje com certeza é uma barreira física intransponível para essas espécies. E uma parte que, ao mesmo tempo, nos deixa feliz, mas nos entristece, é a parte de conservação, porque essas espécies são muito raras, de maneira geral. Elas são complicadas no campo, é difícil de coletar, mesmo para a gente que vai focado nisso,
Então, é muito dinheiro investido, energeticamente é complicado às vezes, pode ser frustrante, né? Você pode não encontrar as espécies, não é simples, como parece às vezes, e nós não sabemos nada delas. E ao passo que a gente vê várias áreas da Amazônia sendo devastadas, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, né? Quantas mais espécies existem ali do grupo que eu trabalho e de outros grupos, animais e vegetais. Então, essa é uma reflexão que, ao mesmo tempo, nos deixa feliz que podemos contribuir para o entendimento da nossa biodiversidade e, ao mesmo tempo, nos deixa muito triste, porque podemos fazer muito pouco em termos de políticas de conservação, porque não temos material para trabalhar em cima de políticas de conservação.